Salve pessoal, tudo bem? Aqui é Guilherme Anjos, falando diretamente da nossa autocaravana aqui em Portugal, tá? Pra quem não sabe, nós viajamos pela Europa, eu, minha esposa e minha filha, e trabalhamos online. E o nosso objetivo aqui é passar algo que muitos inscritos têm me perguntado: Guilherme, você fala inglês, como é que você fez para aprender inglês? Como é que você fez para aprender francês e italiano? E como é que eu estou fazendo para aprender o japonês? Eu tenho um método que eu criei para minha aprendizagem e este método ele funciona muito bem para que eu consiga aprender outros idiomas. E eu vou compartilhar isso aí com vocês porque, olha, é conteúdo quente aqui. Fiquem até o final do vídeo, porque no final do vídeo aí tem um bônus que é... O que eu vou mostrar para vocês lá no final? Onde que as pessoas mais travam na hora que aprendem um idioma, porque é esse bloqueio que vocês têm que se libertar. Enquanto não se libertarem desse bloqueio, sem chance de aprender um novo idioma. Eu aprendi inglês sozinho, não fiz curso algum. O único curso que eu fiz na vida, pessoal, os únicos cursos que eu fiz na vida foram alguns cursos, algumas formações que eu fiz online, meramente para entender a metodologia das plataformas que fazem cursos online, porque eu queria entender essa metodologia, até porque eu queria criar minha própria na época e um dia, né, quem sabe, fazer o meu próprio curso. Eu juntei todo o conhecimento que eu adquiri em todos esses anos e montei meu próprio método e aqui eu vou compartilhar com vocês, tá? Eu aprendi então a gerir a minha aprendizagem sozinho, tá? Esse método aqui é um método autodidata e é gratuito. Isso quer dizer o quê? Você não necessita pagar nenhum tipo de plataforma para você usufruir desse método. No entanto, asterisco aí, não é? Se você tiver a oportunidade de investir, e quando eu falo investir, não é R$1.000, R$2.000, eu estou falando assim de R$10 por mês, R$15 por mês. Ou até um pouquinho mais, dependendo da plataforma que você estiver usando, das plataformas que eu vou mostrar aqui hoje. Se você tiver essa oportunidade, é melhor, né? Afinal, quanto mais você investe na tua formação, mais resultados você vai ter. A questão é, o investimento que você vai fazer na sua formação, ele tem que ter resultados. Não é aquele investimento que você faz num curso, por exemplo, presencial, que você paga às vezes R$200 por mês e você termina o curso basicamente sem saber aí nem o verbo to be às vezes, não é? A aprendizagem de idiomas, ela deve ser algo constante, ou seja, você não pode parar. Eu digo isso porque eu aprendi o italiano, uma noção legal de italiano, conseguia me comunicar o italiano e tudo mais. No entanto, eu troquei o italiano pelo francês porque o francês ia ser mais útil para mim na fase que eu estava estudando. Então, eu deixei o italiano de lado. Passou alguns anos, eu fui viajar para a Itália. Fui para a Itália com a minha esposa e a meu sogro, minha sogra, a família toda. E chegando lá, eu percebi como meu italiano estava um pouco enferrujado. Isso por quê? Porque fazia um tempo que eu não praticava. Não é? É diferente do português, que é a minha língua nativa, que eu falo desde criança. Se eu não pratico um idioma, eu fico enferrujado. Até o meu próprio inglês. Né? O inglês é a língua que eu mais falo fora o português. Eu comecei a trabalhar tanto francês, focar tanto no francês, que chegou uma hora que o inglês eu percebi que eu estava muito travado, não tinha comunicação. Então, tratei de executar, de trabalhar mais meu inglês, também no método que eu vou passar para vocês logo, tá? E meu inglês melhorou demais, tá? Melhorou muito a minha comunicação, principalmente a comunicação, porque é o que mais trava as pessoas. Vai chegar lá depois. Então, até o final do vídeo eu vou comentar com vocês isso daí, tá? Vou deixar já bem claro aqui. Este vídeo aqui, ele é dedicado principalmente para aquelas pessoas que estão começando a aprender um idioma. Se você é um cara que está no inglês intermediário, um idioma intermediário e quer partir para o avançado, eu tenho outro vídeo que eu estou fazendo aqui que em breve vai estar, se estiver pronto já vai estar aqui no card, tá? Então olha aqui, se estiver no card é porque já está pronto. É um vídeo dedicado para aquelas pessoas que estão no intermediário e querem passar para o avançado. Mais uma vez, vou ter que pedir para vocês aqui, como todo vídeo eu peço, né? Curte aí embaixo, dá um likezinho, porque vocês ajudam demais, porque o YouTube divulga esse conteúdo nosso, esse método fantástico para as pessoas, tá? Um método que eu não tenho nem nome ainda, não queria nem pensar. Fala, um método parece um negócio mágico, né? Mas não é nada mágico, tá, pessoal? É um passo a passo, né, que eu sigo. Vocês vão entender que o negócio é um passo a passo bem estruturado, bem feito, tá? Não é? Vocês não vão perder o tempo de vocês aqui, não. Não é, Melzinha? Vamos chamar de método dos anjos. Método dos anjos. Olha, meu amor aqui é muito criativo. Olha, método dos anjos de aprendizagem de idiomas. Agora, como é que a gente faz para estudar de forma eficaz sem se perder? Quando a gente fala de autodisciplina, porque não é uma coisa fácil, há muitas pessoas que dispersam. Ai meu Deus, Guilherme, mas eu disperso, eu não consigo, eu tenho trabalho, eu tenho criança, eu tenho vida. Eu sei que vocês têm vida, eu também tenho vida, nós todos temos vida.
A única questão é como você cuida da sua vida, né? Como você administra isso. Primeira coisa que você deve fazer no momento em que você decide aprender um idioma é ter o seu objetivo. Obviamente, qual idioma você quer aprender? Quanto tempo você consegue se dedicar por dia? Começa baixo, começa ali com uns 15 minutos ou meia hora por dia. Entre 15 minutos a 1 hora por dia é o suficiente para você se tornar fluente em alguns anos. Para você ter um resultado interessante em uns 6 meses mais ou menos. Quando eu falo interessante é você conseguir entender e se comunicar. Você tem que lembrar que a aprendizagem de idiomas ela é diária. Não interessa se é sábado, domingo ou feriado. Tem que ter constância. Porque se você falar assim pra mim, hoje é feriado, hoje eu não vou fazer. Pronto, tá dando uma desculpa pro próximo feriado também não fazer, pro fim de semana também não fazer, pro dia do aniversário do seu amigo não fazer, pro dia que seu cachorro ficou doente não fazer. Não interessa, tu tem que fazer todo dia, tá? Todo dia. Se você não fizer todo dia, tu falhou no seu objetivo. Vamos tentar melhorar nisso aí. Olha aqui, só dando uma pausa aqui rápida. Se você sonha em aprender inglês, falar inglês, espanhol, francês, japonês, qualquer outra língua, árabe, russo, que seja, quer viajar trabalhando online ou quer ser nômade digital, então se inscreve aqui no nosso canal, tá? Por favor, porque aqui a gente mostra tudo com sinceridade, o passo a passo realista mesmo aqui de como morar fora do país e como vocês estão vendo, dicas muito loucas aqui, tipo essa de aprender idiomas de forma muito rápida e gratuita, tá? Pagando bem pouco ou gratuito mesmo, tá? Então, se inscreve aí, por favor, vocês ajudam demais, tá bom? E compartilha com seus colegas aí sobre esse conteúdo aí, quem quer aprender inglês, porque é bom. Agora sim, pessoal, vamos ao método, tá? Esse método ele é dividido em 6 etapas. Aprendizagem útil, escuta e leitura, compreender a gramática, ampliar o vocabulário, revisar, praticar a fala e a escrita. Esse é o passo a passo que você tem que fazer todos os dias. Imagine a seguinte situação, vamos seguir nosso método aí. Primeiro, aprendizagem útil. Eu aprendi então a frase Où se trouve la salle de bain? Onde fica o banheiro? Escuta e leitura. Eu vou usar algum site para poder escutar este texto, para entender a pronúncia e também vou ler o texto, tentar ler e tentar fixar que isso significa onde fica o banheiro. Ok, a partir do momento que eu fiz a escuta e leitura, eu tenho que compreender a gramática. E aí você vai ter que fazer o seguinte, você vai pegar essa frase, Où se trouve la salle de bain? E você vai jogar ele em uma plataforma para você entender a gramática dessa frase. Muitos cursos focam demais na gramática. Muitos cursos pulam esses 2 primeiros passos, não é? E focam diretamente ali na gramática para você entender a estrutura. E é bom entender a estrutura, não é errado. Mas se você não consegue nem falar, nem compreender direito aquela frase, por que você vai entender a gramática? A gramática não é o mais importante. Acredite se quiser, não é o mais importante. Você vai aprender a gramática no dia a dia, você vai falar muito errado antes de você conseguir se corrigir. É como você querer corrigir um bebezinho sobre uma estrutura gramática enquanto ele ainda está aprendendo. Você só quer que ele se comunique inicialmente. Que aqui é o método, tá, pessoal? Eu não estou passando as ferramentas que eu uso para esse método. Isso aqui vocês vão pegar daqui a pouco. A partir do momento que eu tenho lá Où se trouve la salle de bain? Eu consigo substituir esta palavra final, salle de bain, por outra palavra. Você vai pegar algumas palavras do dia a dia que você pode combinar com essa frase e traduzir para você entender aí o significado. Eu vou substituir salle de bain por, que significa banheiro, né? Eu vou substituir aí por hospital, né? Então, ao invés de dizer Où se trouve la salle de bain, eu vou dizer Où se trouve l'hôpital. Tá? Então, eu substituí uma palavra por outra, então basicamente quer dizer a mesma coisa e eu aprendi uma palavra nova, tá? A mesma frase você usou com uma palavra nova que você usou o tradutor ali para poder pegar e você aprendeu uma palavra nova para o vocabulário. Vocabulário tem que ser diário, todo dia aprendendo palavras novas para você poder utilizar. Quanto mais palavras novas você aprender, melhor. E também revisionando essas palavras sempre que você aprendeu, tá? Ó, Où se trouve la cuisine? Où se trouve la chambre? Todas essas palavras que você pode introduzir na mesma frase e tornar essa frase aí dinâmica, para que você consiga usar com várias outras, tá? Porque a partir do momento que você sabe falar uma frase, você só precisa de palavras para você montar outras. E aí você tem a parte da revisão, e essa revisão, pessoal, ela não é uma revisão de tudo que você viu hoje, porque não adianta você revisar o que você viu hoje, você acabou de ver, você está aqui, está fresco no seu cérebro. Você tem que revisionar coisas que você estudou na semana passada, na anterior. As ferramentas nós vamos chegar daqui a pouco, calma lá. Vamos só para a última etapa, que é a 6ª, que é a prática de fala e escrita.
esta é a parte mais importante para você, tá? Uma das mais importantes. Não vou colocar uma acima da outra porque todas as etapas são importantes. Mas a prática da fala e da escrita, ela é importante, porque é nesse momento em que você vai destravar e soltar o seu leão interior, tá? Você vai falar o inglês, vai falar o francês, vai errar pra caramba, vai falar aí the book is on the table, né? E vai falar coisa pra caramba errada. Mas é nesse momento que você vai pegar e olhar e refletir e falar, tá certo, olha, eu posso melhorar. E vai se comparar com um fluente e falar, caramba, olha, ele fala um pouquinho mais assim, eu vou tentar melhorar minha pronúncia. Mais uma vez, você não precisa falar como um fluente, mas tem que tornar a sua pronúncia o suficiente bom para que as pessoas consigam lhe entender sem problemas e não te compreender de forma errada. Agora, eu vou mostrar para vocês as ferramentas que eu utilizo para aprender idiomas. Aqui é a cereja do bolo, tá? É aqui que eu vou contar para vocês como é que eu faço passo a passo, quais ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia para poder aprender um novo idioma. Mas antes disso, eu preciso só dizer uma coisa, tá? Nós estamos criando aqui um e-book gratuito com tudo o que nós aprendemos morando fora. Eu e a Ravena, que é a minha esposa, nós moramos fora aqui há 3 anos e meio e nós já tivemos várias experiências aqui na Europa. Já moramos num carro, já viajamos à Europa e atualmente a gente vive numa autocaravana, uma motorhome para os brasileiros, para os brazucas, não é? Então, quem tem interesse e tal, vontade e tal de viver, de ter um estilo de vida diferente, de se tornar um nômade digital e tudo mais, esse e-book que a gente está construindo é voltado diretamente para essas pessoas, tá? É um e-book que ele tem a nossa história e tem também várias dicas fantásticas de vários problemas que nós tivemos, várias situações aí que a gente podia ter evitado na hora de imigrar, na hora de sair do país, dicas desde do Brasil até aqui, planejamento financeiro, tudo. Cara, aquele e-book tá incrível, pessoal, incrível. Estou dedicando o meu tempo, minha saúde, meu coração, minha alma, tudo estou dedicando naquilo lá para trazer um material mais completo possível para vocês e o melhor de tudo, cara, melhor de tudo, de graça, tá? Eu estou oferecendo isso de graça, por quê? Porque eu quero realmente passar a nossa visão, tudo que a gente passou para você, para que você chegue aqui e não passe pelos mesmos perrengues que a gente passou, tá? Mas olha, para a gente poder completar esse e-book, eu preciso aí da ajuda de vocês, tá? Eu preciso que vocês deixem aí nos comentários qual a maior dúvida que vocês têm sobre morar fora ou viver viajando. Eu vou responder vocês no comentário, mas também vou trazer uma versão mais aprofundada no e-book gratuito que vocês vão ter acesso aí nas próximas semanas, tá? Mas não deixem de comentar aí embaixo que a gente quer saber muito sobre isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal também para não perder o lançamento do e-book, tá? Que vai ser nas próximas semanas. Eu ainda não tenho data fixa, tá? Porque eu ainda estou trabalhando nele, eu quero deixar ele bem montadinho, bem bonitinho. Mas nas próximas semanas ele já vai estar pronto aí, publicadozinho, para vocês aí terem acesso. Agora vamos então ao nosso método, os 6 passos práticos. Para aprendizagem, eu inicialmente utilizava o Duolingo. Todo mundo conhece o Duolingo, tá? É o passarinho que já não é mais passarinho, mataram o passarinho. Mas eu utilizava o Duolingo. Mas isso há muito tempo atrás, porque eu conheci uma plataforma muito melhor que o Duolingo. E tá aí que é o momento em que a gente tem que dividir entre a parte que, olha, eu prefiro fazer tudo de graça, eu prefiro pagar um pouquinho, tá? Por quê? O Busuu, que é a ferramenta que eu uso hoje em dia, tá? O Busuu é ferramenta fantástica, tá? Quem tiver interesse de conhecer a plataforma, tem o nosso link aqui embaixo, tá? Entra lá nesse link que vocês vão conhecer a plataforma. O Busuu é uma plataforma que gratuitamente você consegue ter acesso a algumas atividades. No entanto, a melhor versão do Busuu é paga. Você vai pagar cerca de R$100 por mês, tá? Só isso. Só R$100 por mês. O que é R$100? Pô, R$100 a gente ganha por dia, né? No Brasil e tal. Tudo. Mentira, cara. Mentira. Que é isso? São R$10, cara. São R$10 por mês que você vai pagar só para ter acesso à plataforma. E, sinceramente, mediante tudo que ele oferece, vale muito a pena, tá? Também tem uma outra opção, que é o Busuu, a versão mais cara, mais premium, né? Que tem mais recursos e tudo mais. Você paga 170, acho que é R$170 por ano. Não é nada, se você parar para pensar, um curso hoje que você paga de inglês no Brasil, tu paga R$200 por mês, não é? E essa plataforma é uma plataforma que ela é completíssima, tá? Você aprende muita coisa nela mesmo, tá? E vale muito a pena. E ela é fundamental para 2 passos aqui da lista, que é o primeiro e o quinto. Nós vamos chegar aí. Então, no primeiro passo, eu vou mostrar para vocês aqui o aplicativo. Olha, como vocês podem ver aqui, eu estou aprendendo japonês, tá? Vocês podem reparar só mais uma coisa, tá tudo em francês, né? Eu vou dizer para vocês isso daqui a pouco no extra, no final, tá? Vou chegar lá. Mas olha, tá aqui, eu estou aprendendo japonês. Então, como é que funciona? Eu tenho aqui a aula,
Eu posso abrir aqui, eu posso revisar a aula, isso é interessante, né? Isso a gente vai chegar na parte da revisão. Pode abrir aqui uma nova aula, se partir, posso começar aqui a aula, tá? Eu tenho aqui as revisões mesmo de tudo que eu já aprendi. Tenho aqui a comunidade, a aba de comunidade. Cara, esta aba de comunidade, ela é a melhor parte do Busuu. Porque é aqui que se diferencia os patrões dos funcionários, né, digamos assim. Porque além de você ter a parte da aula que você tem no Duolingo, o aplicativo te pergunta o que você faria se você estivesse numa festa e quisesse convidar um amigo uma amiga para sair, um amigo para sair. E aí você vai responder em texto ou gravar um áudio. E a própria comunidade do Busuu, que fala o idioma que você está aprendendo e que está aprendendo outro idioma também, corrigem você. E isso é fantástico. Porque você simplesmente pode gravar uma mensagem da forma com que você aprendeu, que você acha que funciona. Se você falar certo, todo mundo vai aplaudir, falar, olha, excelente, muito bem, parabéns. Isso dá uma levantada, você, caraca, eu tô foda. Ou o cara pode chegar e falar pra você assim, tá uma merda. Não, eles vão falar assim pra você, mas olha, a pronúncia tá mal, o negócio não tá do jeito certo, você podia falar desse jeito. E eles corrigem mesmo, falam, olha, é desse jeito e tal. Da mesma forma em que você pode chegar em outro cara e simplesmente falar assim, olha, não é assim que faz, eu gosto de pão de queijo, não é pau de queijo. Tá? Então você também pode corrigir a galera, tá? Na hora de poder fazer. Então isso é muito bom, cara, isso é muito bom. Então o Busuu é uma ferramenta aí incrível. Agora, você que não tem dinheiro para investir num Busuu, você pode fazer isso sem investir nada. O que você faz? Faz uma lista, né? Pega um bloco de notas, um caderno, faz uma lista de todas as frases úteis do português. Frases mesmo. Onde fica um supermercado? Como eu faço para encontrar tal lugar? Como lavar a louça? Onde fica os Estados Unidos da América? Olá, tudo bem? Eu me chamo Guilherme. Qualquer frase útil que você ou pede para o próprio chat GPT ou inteligência artificial mandar para você 50 frases mais úteis do português e traduza essas frases, tá? E cada dia você vai trabalhar 1, 2, 3, o quanto tanto que você achar que você consegue, não sobrecarregue, pega 1, 2, no máximo 3 ali, tá? Pega essa frase, a tradução dela e faz todo o processo em cima dessa frase. A aprendizagem, a escuta, a gramática, ampliar o vocabulário, tudo em cima dessas frases, tá? O legal de usar a inteligência artificial é que a inteligência artificial ela vai pegar realmente as frases mais úteis de determinados idiomas, tá? De todos os idiomas. Mas você também pode utilizar vocabulários mais específicos. Vamos supor que você quer aprender inglês porque você trabalha com fotografia. Você quer um vocabulário mais voltado para essa área de fotografia. Então você consegue montar frases, mandar lá para traduzir, não é? E essas traduções você consegue trabalhar. Mas se for traduzir, traduzam com a inteligência artificial, principalmente se for uma frase grande, porque o tradutor geralmente ele não é tão bom assim nas frases grandes. Na parte de escuta e leitura, eu utilizo um site que é o ttsmp3.com, né, que é Text to Speech mp3.com. Então, eu vou abrir aqui a ferramenta para você. Nessa ferramenta aqui, pessoal, eu posso digitar aqui o texto que eu quiser, inclusive a frase que eu acabei de aprender, né, vamos supor, né, eu vou colocar aqui, olha, francês, deixa eu chocar, francês, eu tenho aqui vozes diferentes, eu tenho aqui o Matthew, tenho a Celine e tenho a Leah. Vou colocar aqui a Celine, pronto. E vou definir aqui a frase, né? Vamos lá. Où se trouve la salle de bain? E vou colocar aqui para Celine ler para mim aqui, olha lá. Aí, tá, o som tá desligado aqui. Ok, agora vamos lá. Où se trouve la salle de bain? Où se trouve la salle de bain? E esse é o momento em que você responde, não é? Você repete o que ela diz, tá? E você também consegue baixar aqui como MP3, tá? Que é o que o site faz, não é? Text to Speech MP3, não é? Então você consegue baixar aqui para você também ir ouvindo. De repente você quer, vamos supor que você quer montar uma frase, um texto, alguma coisa e você vai querer ouvir isso daí, sei lá, no fone de ouvido, como se fosse um podcast, todos os dias de manhã cedo para poder praticar. Você também consegue baixar isso tudo de graça.
tá? Esse site aqui esse site é foda, muito bom. No terceiro passo é o entenda a gramática. No entenda a gramática é simples, cara, é muito simples. Inteligência artificial. A inteligência artificial vai te explicar tudo sobre a gramática. E eu vou mostrar para vocês aqui também na prática com o ChatGPT, como é que eu faço para entender a estrutura da frase aqui. Agora vamos lá então. Eu vou abrir aqui uma conversa nova, mas você pode criar uma conversa só para isso, né? No GPT ou no Grok, onde você quiser. E vou digitar aqui. Estou estudando francês. Hoje eu aprendi a frase où se trouve la salle de bain. Pode me explicar toda a estrutura da frase? Palavra por palavra. Pronto, é isso. Olha lá, GPT a 1000, trabalhando. Claro que vamos desmontar a frase passo a passo. Frase: où se trouve la salle de bain? Análise palavra por palavra. Où significa onde. Categoria gramatical, advérbio, isso aqui não interessa. Foda-se, não é? Olha lá. Où habites? Où habites é um exemplo, olha, tá? Onde você mora, onde tu moras. Se significa se. É equivalente ao nosso se também. Porque está aí o verbo trouver, né? Trouve é o verbo. Quando vocês forem começar a aprender o idioma, vocês vão entender também as conjugações verbais. Isso é interessante vocês no próprio GPT perguntar como funciona a conjugação verbal do idioma. O inglês vocês já sabem, ou se não sabem, bom, o inglês não tem conjugação verbal, praticamente é só o he e o she, né? Ou, no caso que vai ter e o it, né? Que vai ter uma diferençazinha ali, mas no geral não tem. Mas as outras línguas românicas têm diferenças na conjugação verbal. Isso aí é interessante o GPT explicar para vocês, e lógico que o Bussu também tem essa ferramenta. Se, o verbo trouver, aqui está na forma pronomial se trouver, que significa literalmente encontrar-se, mas é traduzido como ficar e estar situado ou localizar-se, tá? Exemplo: la maison se trouve près du lac. A casa fica perto do lago, tá? E então, eu não vou ler tudo aqui para não perder nosso tempo, mas vocês podem ver que ele diz palavra por palavra toda a estrutura e explica direitinho. Se você ainda tiver dúvidas, olha, manda ela pro GPT. GPT, eu não entendi como se trouve significa se encontra. Por que que isso é, sabe? Se for uma frase, por exemplo, principalmente em passado, presente e futuro, porque os passados em alguns idiomas são um pouco complicados. Às vezes você tem que juntar uma palavra com outra e tudo mais. Se você não entendeu, manda bomba. GPT, me explica isso, eu não entendi, me dá exemplo, tal. Até você entender essa parte gramatical. Gramática é GPT, porque GPT é o melhor professor que vai ter paciência para você explicar 10 mil vezes, tá? O professor geralmente não tem paciência de explicar assim. Eu quando estudava, eu tinha alguma dúvida, eu perguntava ao professor, o professor me explicava. E eu não entendia, eu não perguntava de novo, porque eu sentia aquele, caramba, o pessoal vai me chamar de burro, né? Porque eu não entendi essa droga, o professor explicou 2, 3 vezes e eu não entendi. O GPT pode explicar 10 para você, 50, até você entender. Se você não entender, aí você é burro, tá? Mas fora isso... Na hora de ampliar o vocabulário, pessoal, é muito simples. É simplesmente você imaginar outras palavras que poderiam substituir a palavra uma palavra do meio da frase. Então, nesses exemplos que eu dei para vocês, où se trouve la salle de bain, eu simplesmente imaginei, ao invés de casa de banho, ao invés de banheiro, eu imaginei quarto, eu imaginei sala, eu imaginei cozinha, eu imaginei banco, eu imaginei hospital. Qualquer outra palavra que você consiga substituir ali no meio, você vai pegar elas, faz uma listinha e pega essas palavras como vocabulário. Não sobrecarreguem de palavras novas, a gente não é capaz de aprender 50 palavras novas num dia. Pega no máximo 3 palavras novas aí. Então aprendi hoje que salle de bain é banheiro. Pega lá cozinha, cuisine. Pega lá quarto, chambre. Aprende as 3 palavras novas. Tá ótimo a mais. Ainda é muito 3, tá? Porque vocês já vão ter já a palavra que vocês aprenderam aí, né? Salle de bain, já vai ter uma. Então mais 3 ficam 4. Mas isso aí tem que aprender e tem que ser revisado. Porque aí nós vamos pro passo 5, que são as revisões. Se você não tem dinheiro para investir no Bussu, a sua revisão ela vai se basear nas suas anotações. Então você tem que ter um caderninho anotado, tudo que você aprendeu para você, por exemplo, eu acho que é legal você fazer. Hoje você gasta uma página por dia de aula. Você está na página 20, você vai revisar a página 1. Na verdade 20 não, porque é muito tempo para você esperar para revisar. O ideal é você revisar a cada semana. Então se está na página 8, começou uma semana nova, vamos revisar a página 1.
Tá na semana 9, vamos revisar a página 2. Tá no dia, né? Desculpa. No dia 10, vamos revisar a página, e aí vai, tá? E com o tempo, vocês voltam também, vamos lá, eu tô na página 50, né? O dia 50 aí da minha revisão, tá? Volta para a página 1 e revisa a página 1, vê se você tá ok. Se você ainda estiver lembrando, pô, lembro de tudo aquilo ali, maravilha. Você pode até marcar um certinho ali embaixo, no final do rodapé da página, para dizer, olha, já tô craque nisso aqui, eu já sei. Se você não lembra, revisa aquilo ali e mais para frente, ó, você bota para revisar de novo. Tá? Até faz um cronograma ali, ó, revisar, coloca lá embaixo, revisar tal dia, marca na agenda. Vocês têm que ter um controle totalmente assim na agenda, tudo mais. Se você tiver a condição de investir um pouco mais, investir no Busuu, pronto, o Busuu tem a ferramenta de revisão lá que vocês conseguem ver tudo que vocês já aprenderam e revisar lá tranquilo, tá? Fazendo a revisão lá é perfeito. Pode abrir alguma aula antiga, né, para você revisar, isso é interessante também. E fazer uma aula lá de trás, tá? Faz as aulas que vocês acham que aprenderam menos. O próprio Busuu na plataforma, ele diz as palavras que vocês menos fizeram, né? Menos utilizaram, aprenderam, não é? Então é o ideal vocês revisarem essas palavras. Há também a forma de flashcards, tá? Se você quer usar flashcards, para quem não sabe, flashcards são basicamente alguns cardzinhos que você tem a palavra em inglês, você vira, tem a tradução. Então basicamente existem vários sites aí que vocês conseguem criar flashcards, você faz um flashcard de uma frase, de uma palavra e tudo mais, e depois de um tempo você revisa esses flashcards e vê se você se lembra. Se você virar a carta e tiver certo, quer dizer que você se lembra. Se tiver errado, você não se lembra. Você bota para rever de novo depois de um tempo, tá? Eu não trabalho muito flashcards, por isso eu não tenho aqui agora para dizer para vocês a melhor plataforma. Mas se vocês jogarem no próprio inteligência artificial, melhores plataformas de flashcards aí, vocês conseguem achar aí umas bem interessantes, tá? Último passo, né? Praticar fala e escrita. E a fala e escrita, pessoal, é um divisor de águas. E aí é que eu digo para vocês que, se for possível investir um pouquinho, é melhor. Principalmente para quem tem aqueles bloqueios. E é agora que eu vou chegar nessa parte dos bloqueios, tá, pessoal? A maioria das pessoas, e eu falo a maioria porque realmente é a maioria das pessoas que aprendem um idioma novo, elas têm um grande bloqueio na pronúncia. Isso aqui que eu falei para vocês que ia deixar aqui para o final. A pronúncia, ela é difícil quando não se tem prática, quando não se tem alguém para praticar. E é mais difícil ainda porque a gente sente muita vergonha de falar uma coisa que a gente não sabe se está ali ok, né? Mas isso é uma coisa muito da cultura brasileira. Tem muita gente que aqui, por exemplo, há muitas pessoas que falam inglês aí daquele jeitinho, mas não tem vergonha nenhuma de falar aqui na Europa, entendeu? Já o brasileiro parece que ele tem aquele receio de soltar uma língua, por mais que ele consegue se comunicar, mas ele tem vergonha. Ele entende, mas ele tem vergonha, tá? Então, a vergonha é uma grande barreira. E sim, seu método pode ser perfeito, mas se você chegar nesse ponto e não conseguir ultrapassar, foi tudo em vão. Mas para isso, graças a Deus, vocês nasceram no melhor momento da história para poder lidar com isso. E vocês têm, meus amigos, a inteligência artificial, que é o seu melhor amigo. Olha, vamos conversar com a inteligência artificial e é isso mesmo, tá? Para quem não sabe, o ChatGPT tem uma ferramenta aqui que vocês conseguem conversar com ela. E basicamente uma conversa com a inteligência artificial é bem simples. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, olha lá. Olá, eu estou aprendendo inglês e eu preciso de ajuda na minha comunicação. Eu posso falar alguma frase? Podemos começar a conversar em inglês e eu falar algumas frases para você e você me responder? Claro, vamos sim. Pode falar as frases que quiser e eu vou te responder. Assim a gente pratica juntos. Ok. So, hello, how's it going? Hey, it's going well. Thanks for asking. How about you? I'm going great. What are you doing now? I'm just here chatting with you and ready to help with whatever you need. What about you? I'm teaching some people to talk a new language, and I'm really enjoying my time here with you. That sounds amazing. It's great that you're helping others learn a new language, and I'm glad you're enjoying our chat too. Okay, thank you. See you later. I have things to do. No worries. Take care and see you later. Good luck with everything. Thank you. Goodbye. Tá vendo só? Isso é para aquelas pessoas que são tímidas, tá? Se
você não é um cara tímido e gosta de pessoas, que não é o meu caso, eu gosto de inteligência artificial, me dou bem com eles, né? Eles não me criticam, não vão lá no Twitter falar mal de mim, não é? Mas se você é uma pessoa que não é tímida, a melhor coisa a fazer é encontrar pessoas na internet que gostam de conversar e estão dispostas a dedicar o tempo delas a te ensinar, porque né, as pessoas têm coisas para fazer na vida, né? Ninguém vai querer te ensinar de graça. E eu vou te dizer uma coisa já, evitem praticar com quem também está aprendendo, tá? Porque assim vocês ficam muito travados e há aquele choque de accent, né? De sotaques, né? Que você pode de repente, olha, eu tô aqui, ó, tô meio assim porque aqui é baixinho, tá? A cama aqui da autocaravana, eu tenho que estar um pouco para cá, senão eu encosto no teto, né? Então, mas vocês têm que encontrar pessoas que são fluentes para conversar. Se você pula a pronúncia porque tem vergonha e não quer falar e tudo mais, cara, você vai se tornar uma pessoa excelente no idioma que você está aprendendo, mas na teoria, porque você não vai ter prática alguma. Tem que ter prática, tem que ter conversação, nem que seja com a IA, porque a IA é fluente, a IA fala o idioma fluentemente, tá? Ela não tem sotaque, ela não está aprendendo, não é uma pessoa real, mas você está ali conversando com ela como se fosse. E aqui eu vou deixar, olha, para você que ficou até aqui no vídeo, vou deixar para vocês um brindezinho aqui de uma baita de uma dica, tá? Para vocês que querem aprender aí mais de um idioma. Quando você está aprendendo um idioma, você aprende o idioma a partir do idioma base, certo? Ou seja, quando eu aprendi meu inglês, eu aprendi o inglês a partir do português, ou seja, meu idioma base era o português, então a partir do português eu aprendia palavras novas no inglês e começava a trabalhar a língua. Quando você aprende um terceiro idioma, estou contando aqui o português, inglês, terceiro idioma. O que eu aconselho? Aprenda o terceiro idioma a partir do seu segundo idioma. Isso significa que para você aprender o terceiro idioma, você tem que estar bem legal no segundo idioma, não é? Você tem que saber pelo menos se comunicar no segundo idioma. Então não precisa estar fera no segundo idioma, tá? Mas a partir de que você aprendeu um segundo idioma, usa ele para aprender o terceiro. Foi assim que eu fiz. Eu aprendi o inglês, eu aprendi o italiano através do inglês. Aprendi o francês através do italiano. E estou aprendendo o japonês através do francês. É por isso que vocês viram ali o meu busu totalmente em francês. Porque eu estou aprendendo o japonês através do francês. E imersão, quando eu falo para vocês de imersão, quando eu falo de imersão, é você se dedicar completamente ao idioma. Isso significa, já que você ainda não teve a oportunidade de ir para o país em que você está aprendendo o idioma, a sua melhor forma de imersão é através das coisas que você faz no dia a dia. Isso quer dizer, se eu for assistir um filme, assisto um filme no idioma que eu estou aprendendo. Se eu for ouvir uma música, ouço músicas no idioma que eu estou aprendendo. Se eu for ler um livro, isso aí já para os mais avançados, ler um livro no idioma que eu estou aprendendo. Tá? E o principal, seu telemóvel, seu celular, tem que estar no idioma que você está aprendendo. Não, eu não coloquei meu celular em japonês ainda, mesmo estando a aprender, porque japonês, vamos lá, é mais complicado deixar ele todo em japonês, né? Tá, a escrita é um pouco mais complicada, eu ainda estou um pouquinho arregado nisso daí. Mas ele já está em francês há muito tempo. Desde que eu comecei a estudar francês, ele está em francês. E um dia eu vou passar ele para o japonês. Um dia, porque o japonês a estrutura é bem diferente, gente, é bem diferente. Mas é gostoso de aprender, eu adoro aprender japonês, cara, muito bom. Agora só uma coisa, me responde aí, pessoal, qual é o maior medo que te impede de falar um idioma novo, tá? Eu quero saber de vocês aí, o que mais impede vocês ao falar um idioma? Mas falar mesmo, o que é? É vergonha de falar, é pronúncia, o que? Falta de tempo, vocês não têm tempo para poder praticar, qual que é o maior medo que vocês têm aí? Tá? Isso também vai me ajudar bastante no e-book, para eu poder colocar as perguntas lá no e-book, tá bom? Eu vou ler todos os comentários aqui e trazer dicas também nos próximos vídeos, ok? Então, resumidamente, este é o método. Se você seguir esse método, pode ter certeza que você aprende qualquer idioma em 6 meses. E quando eu falo aprender em 6 meses, não é fluência, mais uma vez, tu vai ficar fera e entender as coisas tranquilamente. Mas para isso, meu amigo, para isso, jovem, é necessário consistência, todo dia, sem falhar. Não vem chegar lá na frente daqui a 6 meses e falar: Ah, Guilherme, mas segui o que você falou, não aprendi nada, não funcionou em nada. Amigo, você seguiu todos os dias? Ah, mas teve uma semana e um mês que eu não consegui.
você me complica, meu jovem, tal. Tudo bem, um dia a gente perdoa, agora uma semana, 2, pô, aí você já não tá seguindo, aí já esquece, aí o cérebro já não tá fresco. Tem que ter consistência. E para manter consistência, gente, tem um objetivo. Para que você quer aprender esse idioma? Lembra-se disso todos os dias. Coloca um post-it, né? No caso, na tua janela, na tua porta. Agora eu vou parar de falar que eu tô falando muito tempo. Olha, se vocês não sabem, nós vivemos aqui há 3 anos e meio, tá? E 3 anos aqui no país, desses 3 anos e meio, a gente não paga aluguel. A gente vive aqui na Europa há 3 anos sem pagar aluguel, cara. Isso é loucura, né? Como assim? Tá? Se você quer saber como é que a gente vive aqui 3 anos sem pagar aluguel, olha, clica no link aqui em cima, tá? Que a gente tem um vídeo aqui que a gente fala exatamente sobre isso, tá bom? Clica aqui, descobre, não esqueçam, é isso.